Olá, a receita pública, vocês já sabem que vem de várias fontes. A principal delas, com certeza, é a tributária. Além disso, nós temos receitas de multas, que também são muito grandes, muito importantes, principalmente para municípios e estados. Agora, existem outras receitas que também acabam sendo importantes, não só para quem está recebendo, mas também para quem está fornecendo esse recurso para o ente estatal, para esse ente da federação. Uma das receitas que acabam sendo bastante importantes, significativas, são as receitas de capital que decorrem da dívida. Pode ser a dívida pública, mas pode ser também a dívida de um particular. Os particulares também têm dívidas para com os entes estatais. Essa dívida para uns, na verdade, vai acabar representando a receita para outros. Ou seja, aquele ente da federação que em algum momento emprestou dinheiro, realizou alguma operação de crédito, isso no sentido de credor, de emprestar dinheiro, de emitir títulos da dívida pública. E esse credor aí que adquire esses títulos, esse credor que emprestou, esse credor que realizou a operação de crédito, ele em algum momento vai receber esses recursos de volta. Como eu falei, tanto pode ser para um ente público, para um outro ente público, como também empréstimos que foram feitos para particulares. Está certo que nenhum ente da federação vai emprestar diretamente dinheiro para um outro ente ou mesmo vai emprestar dinheiro para um particular, de forma direta. Mas nós temos os bancos públicos, bancos oficiais, que têm o controle desse ente público, principalmente da União. Então, a União é controladora e, através dos seus bancos, dos bancos que ela controla, dinheiro público migra para essas instituições financeiras e as instituições realizam operações de crédito, de empréstimo e a própria União de aquisição e compra de títulos da dívida pública de outros entes. Então, em algum momento, esses devedores começam a devolver o dinheiro, amortizar as dívidas e isso vai representar para a União, principalmente se estamos falando dela, que é a principal ativa nesse sentido, né? E isso vai representar para a União uma receita. A Lei 4.320 de 64 classifica essas receitas de ingresso, de retorno de recursos aos cofres públicos, de receita de capital. E uma questão interessante, se a União não empresta diretamente dinheiro, se o Estado não empresta diretamente dinheiro, mas de qualquer forma, os outros entes da federação têm realmente uma dívida pública muito grande com a União. De onde decorre a maior parte da dívida que estados e municípios têm com a União e até que alguns municípios têm com o seu estado? Decorre de garantias, porque em muitos empréstimos, em muitas operações de crédito, existe a exigência de garantias. Então, vamos dizer, se o município vai contrair um empréstimo e o banco exige uma garantia maior, uma garantia mais segura, né? O Estado e a União poderão ser avalistas do município. A mesma coisa para o Estado, que a União poderá ser avalista. E toda vez que uma pessoa for avalista de outra e o devedor principal não pagar a dívida, o que vai acontecer com essa dívida? Essa dívida passa a ser do avalista. O avalista paga a dívida em nome do devedor principal e o devedor principal passa a ser devedor agora do seu avalista. Então, a União tem um crédito muito grande, ou seja, os outros entes da federação têm uma dívida muito grande com a União, principalmente com a União, em decorrência de dívidas que a União assumiu, que a União pagou em nome dos municípios, em nome dos estados. Quando a gente fala de dívida pública no Brasil, a gente está falando de uma dívida de cada ente da federação
com outras pessoas, instituições financeiras, organismos internacionais, outros países, mas também estamos falando de dívidas que estados e municípios têm com a própria União, que é uma dívida muito grande. Então, toda vez que esse estado, que esse município devedor da União, seja porque contraiu uma dívida, fez uma operação de crédito nos bancos públicos, seja porque a União foi avalista e agora, cumpriu a obrigação, agora estados e municípios devem para a União. Ou mesmo, mais uma possibilidade, estados e municípios devem tributos para a União, contribuições previdenciárias principalmente, e isso se transforma numa dívida, a dívida que estados e municípios têm com a União e que vão pagando ao longo do tempo, Para isso a lei cria muitas vezes parcelamentos especiais. E esse total da dívida pública de estados e municípios com a União e municípios que devem aos seus estados, no momento de um pagamento, no momento de uma amortização, a gente está falando de uma receita de capital. Então, aqui, a Lei 4.320 classifica como receitas de capital operações de crédito, ou seja, aqui neste caso, operações de crédito que a própria União vai contrair. Na verdade, eu estava falando antes da amortização de empréstimos. Nós começamos falando na aula sobre amortizações de empréstimos, ou seja, nós estamos falando de empréstimos, estamos falando de dívida pública, estamos falando de operações de crédito, mas na figura aqui do credor. O ente estatal é o credor e ele está recebendo essa receita, ele está, na verdade, agora recebendo um pagamento, uma parte de pagamento, essa amortização que vai entrar como receita. E a classificação aí de receita de capital. Veja como a lei, como a doutrina, na verdade, está definindo a amortização de créditos, o que na lei está classificado como receita de capital. Ingressos financeiros. Então, a forma desse ingresso, a forma como entra, é como ingresso financeiro. Tem essa natureza financeira aí ligada à dívida pública. Da amortização de financiamentos, empréstimos concedidos pelo ente público em títulos ou contratos. Também tem a dívida aí, essa amortização que pode acontecer de dívidas de outra natureza. Na classificação orçamentária, são receitas de capital, representam o retorno do dinheiro, o retorno dos recursos dessas operações financeiras. E antes disso, a Lei 4.320 também classifica como receitas de capital as próprias operações de crédito que o ente, município, estado e União vão realizar. Empréstimos, emissões de títulos da dívida pública. Todos os entes da federação podem tanto contrair uma dívida, contrair um empréstimo, realizar uma operação de crédito, como pode também emitir títulos da dívida pública. Como é que funciona essa emissão de títulos? Aquele ente estatal precisa de dinheiro, precisa de receita, vai ser considerado receita de capital. E o que ele faz? Ele emite papéis. Ele emite um documento dizendo que está contraindo uma dívida de R$1.000. Cada título tem um valor estabelecido. R$1.000 é o valor desse título. E esse título será vendido no mercado e credores, investidores vão comprar esse título e depois de um prazo pré-estabelecido vai haver o resgate. Então, o ente da federação um dia terá que pagar essa dívida resgatando o título e pagando o seu credor. Claro que com juros, Então, é isso que o credor quer, é isso que o investidor quer. E aqui, na verdade, toda vez que o ente da federação emitir títulos ou contrair empréstimo, o dinheiro vai entrar. O ingresso desse recurso vai ser classificado como receita de capital. Mas, na verdade, no conceito doutrinário de receita está a definitividade. E essa receita aqui, na verdade, não é definitiva. Só que a gente precisa colocar o ingresso, a gente precisa colocar essa entrada lá no orçamento, para que haja recursos, para que haja dinheiro
para as despesas públicas. Por isso que a lei ignorou que não há definitividade e classificou, olha, existe sim um ingresso, uma entrada, vamos colocá-la como receita de capital. Emissão de títulos, contratos de empréstimos, financiamentos, até financiamentos de bens. Se o ente da federação comprar bens e financiar, a gente vai ter esse ingresso. Serão todas consideradas receitas financeiras, né? Serão todas receitas financeiras. Na amortização de empréstimos, aqui a gente viu, entra como na classificação de receita de capital. Só que os juros que vão entrando ao longo do tempo são receitas correntes. O pagamento de juros, né, entra aí como receitas correntes de serviços financeiros. O pagamento de juros também vai ser uma receita, só que é uma receita constante. Ao contrário de um empréstimo que o ente da federação vai fazer de uma vez, então não há uma constância, né? Vão ser esporádicos esses empréstimos. Apesar da amortização também é esporádica, né? De vez em quando o devedor vai lá e paga um pouco dessa dívida, mas os juros não, os juros vencem mensalmente, periodicamente. E por fim, ainda na receita de capital, nós temos as transferências de capital. Temos falado muito de transferência de capital como despesa, a entrega do recurso para que o outro ente da federação realize uma obra pública. Mas quem recebe, recebe uma receita, a receita de transferência de capital. Então, aquilo que é uma despesa para um, vai ser a receita daquele que receberá. E claro, transferência de capital é também receita de capital. Essas transferências não têm contraprestação. Eu falei que nenhum ente estatal pode emprestar dinheiro diretamente, mas ele pode dar, ele pode entregar esse dinheiro em colaboração, em ajuda, para que o outro ente da federação realize uma finalidade pública, uma obra pública, um investimento ou uma inversão financeira. De qualquer jeito, uma despesa de capital será realizada pelo outro ente da federação. Podem ocorrer dentro do próprio governo, né? Quando um ministério, quando um dos órgãos públicos vai fazer essa transferência de capital para outro, então é intragovernamental, e pode ser entre governos, de União para estados e municípios, de estados para municípios. E também, né, pode haver o recebimento de uma transferência, de uma doação de entidades privadas, de instituições privadas, o que é muito mais difícil de acontecer. E aqui nós temos então a nossa questão sobre receitas de capital, mas é uma questão bem mais ampla, né? Uma questão até bonita, falando de federalismo fiscal. Então, falando do nosso princípio do federalismo. E está perguntando ali o que não é correto, né? Então, estamos vendo o que não é correto nessa questão. A alternativa A, ela está correta, então não vamos anotar, mas é uma afirmação correta. O princípio básico do federalismo fiscal consiste em atribuir responsabilidades pela provisão de bens e serviços de acordo com a abrangência geográfica dos benefícios recebidos pela população. E é isso que é uma federação, né? Cada município, dentro do seu território, nessa necessidade da sua população, vai receber responsabilidades. Cada estado tem as suas responsabilidades no seu território com a sua população. E assim por diante, a União, no território nacional, recebe as suas atribuições. A afirmação B também está correta. Um dos principais problemas existentes em qualquer federação diz respeito à distribuição das bases tributárias entre os governos e a posterior repartição de receitas tributárias. São muitas atribuições, muitos serviços e a população, na verdade, é uma só para pagar tributo para a União, para o Estado e para o município, e vai ficar bem complicado a divisão dessa competência tributária. A alternativa que vai ser anotada, que está errada, é a C, que fala que a Constituição não define as competências tributárias. E isso está errado, né? A Constituição define muito bem o que é tributo da União, o que é do Estado e o que é do município. E a alternativa D,
Uma característica do sistema tributário, foge à tradição internacional, é o fato de existirem dois impostos de produção, o ICMS, né, e o IPI, enquanto que os outros países têm só o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Outra alternativa correta, aí sim do nosso assunto, as transferências intergovernamentais têm o objetivo corrigir os desequilíbrios de distribuição de receitas entre os órgãos, entre os poderes e entre as unidades orçamentárias. Então, obrigada, até o próximo módulo.